Vamos pensar uma situação bem prática. Em que situação a sua glicemia vai variar? Por exemplo, quando você se alimenta. Se você se alimentar com produtos com muito carboidrato, os carboidratos presentes nos alimentos vão ser naturalmente digeridos pelo seu sistema digestório. Então vamos pensar assim, tem o sistema digestório, vai digerindo e você vai absorver. Vamos considerar que esse alimento digerido já está pronto para ser absorvido no seu intestino. Então imaginar que isso aqui é a parede do intestino. Vamos considerar que você comeu, por exemplo, comeu um pedação de torta, comeu sorvete, comeu pão, comeu pizza, comeu biscoito. Esses alimentos são muito ricos em carboidrato e, consequentemente, glicose. Após a digestão, a glicose estará disponível na sua forma absorvível. Essa glicose no intestino vai ser absorvida pela própria parede intestinal, que, por sinal, nós vamos ver depois, tem várias adaptações para aumentar a capacidade de absorção. Quando você absorve glicose, essa glicose absorvida, ela vai parar na sua corrente sanguínea. Então vamos fazer um modelinho aqui, sem muita precisão de proporção. Vamos considerar que isso aqui representa o sangue. Isso aqui representa um vaso sanguíneo e o sangue circulante. O sangue circulante em torno do intestino recebe glicose após o processo de absorção. E se você comer um alimento com muito carboidrato, a absorção de glicose vai ser grande. E ao ter uma grande absorção de glicose, essa glicose vai parar no sangue, o que vai fazer com que a glicemia aumente. O aumento da glicemia é perigoso, porque a glicose ela é hidrofílica. Sendo hidrofílica, a tendência desse sangue é ficar hipertônico. Lembra? Hipertônico é um sistema capaz de captar água de outros sistemas separados por membrana. Então, manter a glicemia muito alta não é agradável, não é favorável. Tanto é que assim que você come um pedação de torta, lembra a sensação que tem logo depois. É claro, a sensação de prazer, de bem-estar, de, às vezes, dor na consciência, mas um pouquinho depois, lembra que também te dá sede. Essa sede tem muito a ver com a taxa de glicemia aumentando muito. E se você reparar, essa sede, depois de um tempo, passa. Ora, e como é que passa? Essa glicose em excesso, ela não pode ficar na corrente sanguínea. Ela tem que ser transferida para as células. Então vamos imaginar aqui um modelinho também, ignorando as proporções, é claro. Vamos considerar aqui a glicose entrando nas células. E vamos aqui representar o que seria uma pequena célula. A glicose entrou na célula. Ah, então ela saiu do sangue, resolveu o problema do excesso de glicose no sangue. Ah, ela vai concentrar na célula? Não, glicose não pode ficar concentrada na célula. Porque assim como no sangue, a glicose, ao se concentrar na célula, vai deixar a célula hipertônica. Então essa glicose, assim que ela entra na célula, ela tem que seguir 3 caminhos possíveis. Aí, dependendo da célula, vai ser um desses caminhos o preferencial. A glicose, como ela é uma excelente fonte energética, ela pode, ao entrar na célula, sofrer o processo de oxidação. Oxidação, o que é isso? Lembra, oxidação são os mecanismos envolvidos na retirada de elétrons e naturalmente hidrogênios da glicose e assim retirada de energia para a produção de ATP. Lembra que os mecanismos de oxidação que nós somos capazes de fazer compreendem a respiração e a fermentação.
No nosso caso, fermentação só em células musculares em situações especiais. Respiração, todas as células. E, é claro, as que têm metabolismo maior, maior taxa de respiração. Então, a glicose entrando na célula, naturalmente, ela está disponível para a obtenção de ATP, através da respiração e da fermentação. Isso por quê? Porque ela entrando na célula, ela já vai sofrer glicólise e já vai entrar num desses dois processos. Agora, células produzem ATP dentro de uma necessidade. Se a quantidade de energia na forma de ATP já é suficiente, o excesso de glicose não pode ser jogado fora. Então, esse excesso de glicose tem que ser armazenado. E aí, no caso, existem duas formas de armazenamento de glicose. Uma das formas é o glicogênio. Então, é pegar a glicose e juntar com outra glicose, com outra glicose, com outra glicose, formando o que a gente chama de polímero derivado da glicose. Esse polímero derivado da glicose é o glicogênio. Então, ele vai funcionar como a reserva de glicose. Agora, a capacidade de reservar glicose na forma de glicogênio é limitada ao tecido muscular e ao fígado, principalmente. O que significa a sua capacidade de estocagem de glicogênio também é limitada. Então, se você ingerir mais glicose que precisa, o que você vai fazer? Jogar fora? Não. Você vai transformar em gordura. Formação de gordura. E essa gordura formada, ela é produzida pelo fígado, por exemplo, a glicose convertida em gordura no fígado, ela pode vir a ser armazenada no fígado, mas principalmente transportada no tecido adiposo, é armazenada nos adipócitos. Então, construção de gordura, formação de gordura. E aí você se livra. Agora vem cá. Para a glicose entrar na célula, a glicose ela é hidrofílica. Ela não passa pela membrana facilmente. Então, para ela passar pela membrana, tem que ter transportadores. E para ativar transportadores, entra em ação a nossa insulina. Então, a insulina é que vai estimular essa passagem da glicose do sangue para as células. E é por isso que a insulina é muito importante. Sem a presença da insulina, a glicose vai ter dificuldade de penetrar na célula e, naturalmente, vai afetar todos esses processos. Agora, vamos voltar ao nosso pedaço de torta. Você comeu um pedaço de torta, ficou satisfeito, manteve fornecimento de energia, e aí, se você comer muita torta, muito pão, muita massa, você também produz muita gordura. E é por isso que uma das formas de aumentar o peso é a ingestão de carboidratos. Tem gente que pensa que só engorda se comer gordura. Não, na verdade, é muito mais fácil metabolizar carboidratos e acabar engordando comendo carboidratos. Agora, você comeu um pedaço pequeno. Passou sua fome, até porque a glicemia aumentou, e isso é uma forma de bloquear a sensação de fome. Depois de um tempo, você volta a sentir fome. Ora, por que você volta a sentir fome? Um dos mecanismos que induz a sensação de fome é a redução da glicemia no sangue. E aí, no caso, a glicemia está baixando, está baixando, está baixando. Já reparou se você permanecer com fome por um tempo, a fome passa mesmo sem comer? Uma das coisas que faz com que a sensação de fome passe é o aumento da glicemia. É a entrada de glicose no sangue de novo. Ora, mas como é que essa glicose pode vir parar no sangue se você não comeu? Lembra do seu estoque de glicogênio? O glicogênio ele pode ser hidrolisado. Então aqui, ó, hidrólise. Lembra que hidrólise é quando você promove uma reação da substância com a água, degradando essa substância. Macromoléculas sendo degradadas por hidrólise, se transformando em micromoléculas, em glicose. E a glicose, ao ser convertida a partir do glicogênio, ela estará disponível
para voltar para o sangue. Agora lembra, quem é que vai estimular esse processo de conversão? Aí entra em ação o glucagon. O glucagon é um hormônio que vai estimular esse processo de hidrólise do glicogênio. Vai estimular a glicogenólise hepática. E hepática, por quê? Porque o glucagon, ele tem receptores do glucagon atuando sobre o fígado, vão estimular esse processo de degradação, devolvendo glicose para o sangue. Então, esse hormônio ele é muito importante em períodos de jejum, que você fica um tempo sem comer. Então, em resumo, se você tem um aumento da glicemia, se a glicemia aumenta, isso é um estímulo para o seu pâncreas. Ora, mas para o seu pâncreas, vamos pensar aqui, ó, aqui seu pâncreas. O pâncreas sofrendo ação do aumento da glicemia. Ao estimular o pâncreas, o aumento da glicemia, você está estimulando as células beta. E essas células beta, sob estímulo do aumento da glicemia, vão secretar insulina. A insulina vai estimular a passagem de glicose do sangue para as células, fazendo a glicemia diminuir. Com a diminuição da glicemia, não é interessante que o pâncreas continue a secretar insulina, senão a glicemia vai baixar demais. Então, o que vai acontecer? Feedback negativo. E assim o pâncreas reduz a produção de insulina, estabilizando a glicemia, que a gente chama de normoglicemia. Se você passar muito tempo sem ingerir glicose, a tendência da glicemia é baixar muito. Em jejum, ao baixar, essa redução da glicemia vai passar a ser um efeito estimulante no pâncreas. Mas o efeito estimulante em outra célula. Vai ser o efeito estimulante nas células alfa. E as células alfa, em contrapartida, secretarão glucagon. E o glucagon vai agir sobre o glicogênio hepático, degradando o glicogênio hepático e lançando no sangue, por isso fazendo a glicemia aumentar. É claro, se você tem um aumento da glicemia, a tendência seria inibição das células pancreáticas. Só que detalhe, o glucagon ele degrada o glicogênio, levando a glicemia à normoglicemia. Só que como você não está ingerindo e continua a consumir glicose, a tendência da glicemia é voltar a baixar. E é por isso que o glucagon ele só vai cessar, só terá o término da sua secreção no momento que você voltar a ingerir glicose. Então, enquanto você não ingerir glicose, o glucagon vai continuar agindo e vai levar à completa degradação do glicogênio hepático. E aí, nós vamos ver que depois entra um outro hormônio que vai atuar nesse mecanismo. Mas isso fica para uma outra aula. Na próxima, nós vamos ver o que acontece, quais são as consequências do mau funcionamento desse mecanismo de feedback envolvendo esses dois hormônios e no controle da glicemia. Espero que tenham aproveitado. Vejam. Matéria molinha, facinho. Até a próxima.